vocês? Estamos de volta, olha só. Bom, segundo a Sociedade Internacional de Cirurgias Plásticas, o Brasil só perde para os Estados Unidos em número de cirurgias feitas. Em 2019, foram realizados mais de 2 milhões e 500 mil procedimentos. Gente, é muita gente arrumando as coisas, né? Em primeiro lugar, vem a lipoaspiração. Em segundo, peitolas. Mas o negócio é sério, tá? Parece brincadeira, mas não é. A morte da influencer Liliane Amorim, de apenas, gente, 26 anos, após complicações em uma lipo, realmente todo mundo falou, e agora, gente? Como assim? Vale a pena? E acendeu novamente aquele sinal vermelho que a gente fala aqui nessa busca pelo corpo perfeito, que não é tão fácil quanto parece. Coloca aí o nosso programa de hoje. No Super Pop de hoje, a busca incessante por um corpo perfeito. A gente quer se encaixar, a gente quer ser linda, a gente quer ser perfeita, que a gente começa a estragar as coisas que já estavam maravilhosas. Tati Minerato teve complicações após uma lipoaspiração. Estou muito triste com tudo que aconteceu. Realmente foi algo terrível que eu não desejo para absolutamente ninguém, nem para o meu pior inimigo. A ex-BBB Amanda Djedian sofreu com a doença do silicone. São noites que eu não durmo, de dor. Eu passo assim 15 dias no mês, são 30 dias, mas 15 dias terríveis para dormir. Atrapalha meu trabalho, atrapalha a minha vida. Recentemente, a morte da jovem Liliane Amorim, de 26 anos, reacendeu o debate. A morte da influencer Liliane Amorim, de apenas 29 anos, por complicação de uma lipoaspiração, realmente começa daquele jeito, começa a falar, como assim, né? Fica todo mundo comovido, mas eu quero entender um pouquinho mais sobre isso e antes eu vou falar com os meus convidados para ver se eles podem me dar uma ajuda aqui, né? Eu vou falar boa noite para Tati Minerato. Tudo bem, Tati? Boa noite, Lu. Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço aí o convite. Obrigada por estar aqui hoje com a gente. Vamos falar boa noite para o doutor Alexandre Cataoca. Tudo bem, Alexandre? Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Muito obrigada, doutor. E boa noite também para Amanda Djedian. Ó, tô arrasando, vai. Quase lá. Mas eu gosto que você erra. Eu gosto. Você faz parte. Faz parte. Eu Você me sinto tá em linda, casa. hein? Obrigada. E você tá um arraso, viu? Olha isso. Gostei. Emagreceu na quarentena? Na verdade, eu acho que a falta do silicone que dá essa impressão. A gente vai falar sobre isso. Não é falta. Foi opção, está lindíssima. Sim, perfeita. Não é? Pois é, isso que a gente está falando. Às vezes as pessoas optam por retirar, as pessoas optam por fazer, mas nunca é assim. Se a gente olhar bem, às vezes não é tão necessário. E essas tragédias que acontecem, como é que a gente vai falar agora, quer ver? Coloca aí, vocês vão entender o porquê que a gente fica aqui falando tanto sobre esse assunto. Coloca aí. Liliane Amorim, de 26 anos, morreu após complicações de uma lipoaspiração. A família da jovem diz que ela foi vítima de erro médico. A defesa afirma que a paciente tentou contato com o profissional, pois sentia fortes dores. Mas ele teria menosprezado o relato de Liliane. Um áudio do suposto médico viralizou nas redes sociais. Cara, foi uma lipo grande, expliquei pra ela no pós-operatório, saiu 4,2 litros. Só que ela tinha que colaborar, porque se ela não ajudasse ia ser pior. Difícil, não tem o que fazer. Ela fica só deitada, vai ficar mal distribuída, porque vai perder líquido pro terceiro espaço. É bem complicado, cara. Por meio de nota, o Dr. Benjamin Alencar lamentou o ocorrido e diz que prestou assistência à paciente. Primeiro, o que eu queria entender, vou falar aqui com o Alexandre, como é que sai 4 litros daquela moça magrinha? Ela era, assim, eu não entendo muito, mas ela me pareceu uma moça bem magrinha, não? Nós não sabemos o peso dela, mas Sim. tem um limite, né? Esse limite é colocado como 5 a 7% do peso corporal. Por exemplo, se ela pesasse 50 quilos, 5%, 2,5 litros, 7%, 3,5 litros, não mais do que isso, né? Se ele ultrapassou isso, a gente já vê, isso Já falando tá agora errado. com o perito, né? A gente faz essa análise e se ultrapassou isso, no mínimo é imprudência, né? Por que não pode tirar mais que 5%? Porque os trabalhos falam, se você retira mais do que esse volume, né, ou
uma superfície corporal maior do que 30% a 40%, você tem um risco maior de complicações. Isso são feitos trabalhos e a gente vê na clínica, na prática do dia a dia. Então, por isso que a gente tem um limite. E esse limite estabelecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pelo próprio CFM. O que a gente leu, não temos assim realmente essa história verdadeira, verídica, mas o que se leu é que teria uma perfuração no intestino, é isso? Pelo menos eu não tive acesso aos autos, né? Mas a gente não sabe, né? Não sabe realmente o que aconteceu. Casos de lipoaspiração e complicações em lipoaspiração são raros, mas existem, tá? Sim. Então isso que as pessoas de um modo geral têm que saber. Não banalizar a cirurgia plástica, porque cirurgia plástica é como qualquer outra cirurgia. Os riscos, tem todos os riscos, tem todas as complicações que a gente sabe, e se acontece com você, você é 100%. Você é 100%, eu sempre falo, 100%. Só para você ter ideia na estatística, né, de óbito em lipoaspiração, é 18 para cada 100 mil cirurgias plásticas, é muito baixo. Sim, mas se você é uma das 18... Mas se você é uma das 18, você é 100%. Então, fazer é legal, sabe? Melhora a autoestima. Eu sou cirurgião plástico, eu vivo disso. Claro. Porém, você tem que fazer com toda a prudência e necessidade. E seriedade, né? Seriedade, não banalizar do jeito que tá. A gente vê nos Instagrams os médicos colocando aqueles álbuns de fotografia, aquelas meninas maravilhosas, todas rasgadas com as lipos HDs, tudo. Mas será que é isso mesmo? Será que é isso que é a medicina? Ontem eu dei até uma aula para os cirurgiões plásticos falando sobre isso, né? Será que é esse o caminho que a medicina vai chegar? Na mercantilização, na venda de produtos? Ou cirurgia plástica ainda é medicina? Então isso é uma ideia que a gente tem. Legal essa que a colocação. gente não pode esquecer que cirurgia plástica é medicina, cirurgia plástica tem seus riscos. Sim. E quem deve fazer é quem está precisando. Não, e cirurgião plástico é médico, né, em primeiro lugar. Primeira Você coisa, fez juramento. somos médicos, Sim, não somos pra salvar vendedores. vidas. Exatamente. Que eu entendo, o juramento de médico é para salvar a vida, né? E não é para deixar a menina magrinha só. O que eu quero entender aqui agora eu só tenho, vamos dizer, o que eu li, não sei, é que havia uma perfuração, no intestino, é isso, né? Isso. Aí é uma curiosidade minha, eu sempre pergunto aqui, a banha tá aqui, aí a cânula entra. Como é que faz para a cânula não virar para cá e pegar um órgão? Na verdade, tem toda uma técnica, por isso que o preparo do cirurgião é muito importante. Eu já vi foto, o negócio fica fazendo assim. Sim, mas por isso que o preparo do cirurgião é muito importante. Por isso que a formação do cirurgião plástico é uma formação longa. É uma formação de 11 anos. Não dá para só qualquer um fazer isso. E é o que a gente está vendo. Qualquer médico fazendo cirurgia, lipoaspiração em consultório, não pode. Tem uma normativa do CFM que, no mínimo, você tem que ser cirurgião geral. No mínimo. Porém, o que a gente orienta é que seja cirurgião plástico, membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que tenha certificação para fazer isso. Ou seja, o cara tem que ter pelo menos o estudo e a formação. Porque isso que você está falando, Luciana, poxa, é uma cânula que está penetrando no teu corpo e muito bem pode ir lá para dentro. Pode ser do lado dos seus órgãos, exatamente. Dependendo de que a lipo foi, Por isso que a formação do médico tem que ser uma formação completa. E não dá para fazer com qualquer um que faz em consultório e fala: é uma mini lipo, é uma hidrolipo, é a lipo de Beverly Hills, é uma lipinho HD. Não existe isso. Tudo é lipoaspiração. Sim, e tudo a pessoa está sedada, pode ter uma alergia, pode ter uma complicação. E não tem estrela, né, para saber quem vai acontecer isso, né? Por isso que a gente vai trazer algumas moças aqui, muito jovens e muito lindas, que tiveram complicações após realizar, como a Tati Minerato teve uma complicação após realizar uma lipoaspiração. Coloca aí, ela vai explicar pra gente. Em junho do ano passado, Tati Minerato trocou as próteses de silicone e fez uma lipoaspiração. Estou muito triste com tudo que aconteceu. Realmente foi algo terrível que eu não desejo para absolutamente ninguém, nem para o meu pior inimigo. 10 dias depois, a modelo foi internada com febre alta e dores no corpo. Cada dia que passava eu estava piorando, eu estava com muita febre, eu estava com muita dor. A preocupação maior era eu entrar em sepse, que era a infecção generalizada. Ficou 5 dias no hospital. Eu ficava o tempo todo deitada, eu não conseguia levantar, eu não tinha como levantar, eu tinha que pedir ajuda aos enfermeiros. Confirmada para a última edição da Fazenda, teve que ser substituída por conta dos problemas de saúde. Eu tive que fazer 2 intervenções cirúrgicas ainda no hospital. As veias, por causa da medicação forte, elas chegaram a inflamar. Eu fiquei muito inchada e deu 10 quilos acima do meu peso normal.
Tati, primeiro, uma coisa que eu aprendi, a gente nunca faz o cabelo antes do casamento. Você estava entrando no reality show, quis dar aquela última logo antes e se ferrou. Isso aí é uma coisa... Infelizmente, fica a dica, né, pra vida. Mas isso é bem comum, né? A gente acha que... Me explica, exata, primeiro você tá linda, ainda bem que você saiu dessa, mas eu queria entender o que é isso? Isso é uma alergia à medicação que eu tomei, que foi necessário... Eu precisei tomar uma medicação extremamente forte para conter a infecção. E aí, depois eu fiquei em 35 dias internada. Então, começa a me explicar exatamente do começo. Vamos lá. Do começo. Em maio, eu procurei esse cirurgião plástico para poder realizar uma cirurgia de troca de prótese, que era o que estava me incomodando naquele momento. O que tinha prótese? Não tinha nada. Na verdade, já tinha 10 anos que eu tinha colocado as minhas próteses de silicone. E, enfim, eu já tinha muito Tudo tempo. Aquela coisa, queria dar uma aumentadinha, tal, deixar ele mais bonito. E falei, eu quero fazer a troca das próteses. Ok. E aí, como a gente estava naquela situação da pandemia e tal, eu fiz os exames, tudo que ele me pediu. E quando foi na consulta, eu falei para ele que queria tirar um pouquinho de um incômodo que eu tinha nas costas. E foi isso. E aí, quando eu fiz a cirurgia, logo na semana, assim, eu já passei muito mal, já tive febre muito alta. Peraí, vamos lá. Então, você foi anestesia geral. Sim. Você botou próteses maiores. Foi, próteses maiores. Tá, e aí queria tirar uma gordurinha. Das costas. Tá, aí saiu da anestesia, tava tudo ok? Então, fui pra casa, tava tudo ok. Acordou no hospital, tudo ok? Acordei no hospital, passei uma noite no hospital, fui pra casa no dia seguinte. Mas sempre sentia uma dor bem forte, assim, no corte do peito. Ok. Mas achava isso normal. Falei, é muito recente, a prótese é grande também, Sim. deve ser normal. Ligou pro médico? Essa situação. Liguei pro médico, fui falando com ele durante a semana, né, para avisar tudo que estava acontecendo. Voltei no consultório e hoje em dia eu acho que é uma cola cirúrgica, né? Eles não usam mais ponto pelo menos no peito. E quando eu voltei lá no dia da consulta, ele falou, tá tudo bem, tá tudo ok, tá bonita a cicatriz, tá tudo certo. Fui para casa, embora com uma fita de silicone na cicatriz. Quando eu cheguei em casa, no dia seguinte, eu já estava me doendo muito a cicatriz. Tava piorando. Tava vermelho, tava doendo bastante. Quente. Quando foi à noite que eu tirei o sutiã cirúrgico para tomar banho, começou a escorrer um líquido. Aí eu falei, isso daqui não... Como assim? Depois de 10 dias já era para estar cicatrizando, já com uma pele, alguma coisa. Não, aí começou a escorrer um líquido, imediatamente eu já fiquei nervosa. Entrei em contato com ele, ele estava em outro procedimento, com uma outra paciente. Enfim, ele não falou em nenhum momento para que eu fosse imediatamente para o consultório, falou só que eu fosse no dia seguinte, na hora do almoço. E foi a pior noite da minha vida, essa foi a pior noite. Porque a febre, assim, graças a Deus minha mãe estava comigo em casa. Eu levantei durante a madrugada para ir no banheiro. De lá eu já não conseguia mais levantar. Não conseguia levantar do banheiro. Febrão. Da privada. Eu fiquei quase que desfalecida ali. Você sentiu o quê? Minha pressão caiu imediatamente. Eu não conseguia levantar. Eu chamei minha mãe foi me socorrer. Coitada. Me levou pra cama, assim, meio me carregando mesmo. Imagina a sua mãe. Por muito pouco eu não desmaiei. Teve medo de morrer? Tive muito medo, extremamente, muito medo. Olha, essa noite foi horrível. E aí, quando foi até a foto que é divulgada, que tava com aquele buraco já no peito. Não deu pra ver o buraco, desculpa. Tem uma foto que foi bastante divulgada também na mídia, que é uma que eu tô com aqui já aberto, né? O corte já aberto. Bom, enfim, fui no consultório dele no dia seguinte e ele suturou no próprio consultório. Deu anestesia local ali, costurou.
Foi desse jeito, fui pra casa. E ali as coisas só começaram a piorar. Aí eu comecei na parte que foi a lipo, começou a apresentar uma infecção, um inchaço, na verdade, por enquanto. Um inchaço, uma vermelhidão, ele passou medicação errada. Foi assim, foi um desastre total. Quando eu cheguei no hospital mesmo, que eu fui socorrida, que a minha mãe falou, não dá mais, não tem como Tá mais certa. ficar em casa. Você tem que ir pro hospital hoje, agora. Você não tá bem. Já você tava não com tá, essas coisas você tá vermelhas ruim. na perna? Não, ainda não. Quando eu cheguei no hospital, a medicação que ele me passou, toda errada. Toda errada. Não tinha como eu sarar, não tinha como eu melhorar. Em hipótese alguma. O que ele me passou era subdose de uma medicação. O que eu tinha que tomar 2 comprimidos a cada 6 horas, ele me deu 1 comprimido a cada 12 horas. A gente tinha que tomar na veia, provavelmente, já, né? Na veia, imediatamente. E o que aconteceu? Isso só fez a bactéria criar resistência. E com isso, eu fiquei 10 dias a primeira vez internada. Fui pra casa, tive alta, fui pra casa. Peraí, mas eu quero tentei entender me como é que tratar. chegou esse negócio. Então, foi já na segunda internação. Ah, tá. A segunda internação, o que aconteceu? Teve que mudar todo o esquema de medicação, porque não deu. Eu fiquei 10 dias internada a primeira vez e não conseguiu Não curou. conter, né? Não curou. E aí eu tive que tomar uma outra medicação que era extremamente forte, extremamente. Passei muito mal. Eu fiquei 24 dias a segunda vez internada, direto. Eu surtei, assim. Minha cabeça pirou. Eu fiquei em depressão, fiquei muito... Eu só chorava. Sim, você ficou chorava, triste. fiquei desesperada, Claro. desesperada. Eu falei, gente, que situação horrível que eu própria pensava. Eu me coloquei nessa situação. Eu estava extremamente saudável, extremamente Malhando, sadia, bonita. desfilei agora no carnaval, sabe? Tinha acabado de acontecer tudo isso na minha vida. Logo em seguida, quis me fazer essa cirurgia por uma questão estética. E não estava precisando. Não estava precisando. Eu chorava. Minha mãe me acompanhou, assim, todos os dias. Foi uma coisa horrível, Lu, uma coisa horrível. E aí, por ter mudado todo o esquema da medicação, assim, a alergia, isso foi em fevereiro, essa foto. Ai, amiga, para. Não vou nem te bater, porque você tá longe, não pode chegar perto. senão E eu ia aí, te o que bater. aconteceu? Eu tive que tomar essa medicação que, assim, imediatamente não apresentou a alergia. A alergia, ela só veio depois de 20 dias, mais ou menos, que eu estava internada. Aí eu passei uma semana extremamente mal, alertando os médicos que eu não estava conseguindo comer, eu não conseguia comer. Os médicos não ouvem os pacientes, eu não entendo. Infelizmente, que me perdoem, eles me salvaram, mas tem, às vezes, a gente alerta, a gente sabe, né, o que está acontecendo com o nosso Sim. corpo, a gente ouve, eu, pelo menos, eu escuto muito, assim. Eu também. Tipo, qualquer dor se diferente, conhece, eu já a gente sei se que conhece, tem alguma claro. coisa errada. E o que aconteceu é que eu alertei as enfermeiras a semana toda sobre que eu não estava conseguindo mais tomar essa medicação. E o que aconteceu foi que, quando eu acordei no dia seguinte, eu estava toda inchada, toda empelotada. Eu fiquei um mês, assim. Essas fotos, eu tirei logo no dia seguinte, mas assim, eu fiquei com essas manchas vermelhas no corpo ainda mais um mês. Quer dizer, eu fiquei 35 dias desespero. internada, mais um mês com essa alergia. Foi inúmeras Punk. coisas. E fora tudo isso, Lu, aí quando foi em agosto, eu fiz a cirurgia E em o maio. peito? Quando foi... Então, aí, como suturou, fez todo os pontos naquele... lá no consultório mesmo, graças a Deus, fechou. Não Mas não estava com abriu. uma infecção? Então, escorreu um líquido, mas eles falam que é líquido seroma, não chegou a infeccionar a prótese, né? O que você teve, afinal? Então, Lu, nem os médicos conseguem entender direito. Foi uma... Tipo de uma septo? Foi uma infecção decorrente da cirurgia mesmo, que foi Entrou uma dentro do bactéria? hospital. Alguma cânula mal higienizada. Não sei. Uma bactéria hospitalar, talvez? Sim. Eu estava extremamente saudável. Foi uma cirurgia estética, somente estética. E acabou... acarretando em toda essa situação. Você acabou que não foi pra fazenda? Não fui por conta disso. Eu fiquei muito tempo me tratando. Eu fiquei até o final do ano passado em tratamento ainda com infectologista. Até hoje eu tenho acompanhamento, na verdade, Sim, tem que porque eu tomar faço cuidado. exames para ver se tem ainda tá algum tudo problema, tal, se está tudo certo. Mas no final os seios ficaram direitos?
Então, não. Ainda tem mais Também essa. não. Infelizmente, mais pra frente vou tentar... Deixa quieto um pouco, pelo eu amor sei, de Deus. mas... Não ficou bom. Vou dar um tempo, mas não ficou bom. Entendi. Doutor, uma coisa que eu reparo muito é assim, o médico tem que ouvir o paciente. A gente não trata exame, né? Que eu tenho um amigo meu que é médico, ele fala, nós tratamos pacientes, tem que ouvir. Às vezes o paciente está te dando ali uma dica do que está acontecendo. Tem muita gente que talvez não conheça o corpo, mas tem muita gente que tem essa conexão. Eu, por exemplo, conheço meu corpo muito bem. Qualquer coisa que eu tenho, eu estou notando que baixou a imunidade, que eu estou com isso, que eu estou com aquilo. Entendeu? Eu acho que essa falta de conexão, realmente parado, médico, não estou dizendo todos, claro, tem muitos médicos bons, mas cada vez mais vira assim uma coisa, um mercado que eu reparo essa coisa da cirurgia plástica, sabe? Sim, Luciana, o que eu vejo, sinais e sintomas são dos pacientes, né? E eles que sabem informar para o médico o que é ou o que não é. Mais uma vez, eu discordo alguma coisa da fala da Tati falando que é um bem de consumo. Cirurgia plástica não é um bem de consumo. Cirurgia plástica é medicina e continua sendo medicina, continua sendo uma cirurgia, tá? Então, bem de consumo não é. E por que eu falo isso? Porque como qualquer coisa na medicina tem seus riscos, né? Ela contou uma história, é óbvio, eu não tenho prontuário médico para saber o que aconteceu, eu estou ouvindo o relato dela, mas parece que ela teve um seroma, que é vasolíquido, né? Vasolíquido, O que é seroma? Tipo... Seroma é um acúmulo de líquido após um processo inflamatório, né? E a cirurgia causa um processo inflamatório natural. Às vezes esse processo inflamatório fica muito exacerbado, fica muito intenso. Certo. Essa intensidade muito grande causa esse líquido que vaza, que é o seroma. Muitas das vezes esse seroma, por causar um pertuito, uma abertura, entra uma bactéria ali. Certo. E essa bactéria contamina e vai para o resto do corpo. Isso acontece. Só para vocês terem ideia... Pode dar uma septo, né? Uma septicemia, sim. Só para vocês terem ideia, a estatística de seroma, por volta de 10 a 15% de todas as cirurgias podem evoluir com seroma. Você vai ter que fazer a drenagem, pode ser da mama, do abdômen, isso pode acontecer. Isso não é... Por isso que a gente tem que diferenciar o que é um erro médico de uma complicação médica. Complicação médica é estatístico, pode acontecer. O erro médico é quando o médico age com imperícia, imprudência ou negligência. E isso é visto somente com uma análise pericial, somente com uma análise a fundo de documentos, de prontuário, da análise do paciente, e não uma coisa subjetiva, falar, o médico errou. Mas errou onde? O que foi esse erro? Sim. Por isso que é difícil a gente falar sem ter uma perícia médica, sem ter a Não, mas comprovação foi dos feito, fatos. doutor. Eu fiz a Perícia- perícia. Não, perícia médica é o seguinte, é uma outra coisa também que está errado. Perícia médica, quem designa, foi já para o judiciário, o juiz que decidiu se vai ter a perícia ou não vai ter. Mas Quem já passou faz tempo, é um hein? perito... Sim. Não, Tem que mas fazer quem na faz época, isso não? daí é um perito do juiz. O juiz pede, olha, então vamos fazer. Você pode fazer uma pré-processual, algum outro médico fazer, mas a perícia médica, que tem valor legal, é a perícia médica feita pelo perito do juiz. Tá, mas como é que faz? Você tá lá morrendo e chama perito? Não, tá morrendo, você tem que tratar o problema. Tá, mas aí Tratou melhora o como é que vai ver problema- que teve problema? Não, por isso que tem toda a prova documental. Prontuário médico, a prova do próprio paciente, A foto. a gente ouve o paciente, vê as fotos, vê tudo o que aconteceu. Por isso que o perito é um detetive Sim. de que vê tudo isso. Então, eu falo, porque eu sou perito concursado da Secretaria de Justiça. Sim. Eu faço É o seu 32 trabalho. 32 análises periciais em cirurgia plástica todos os meses. Sim. Só para você ter ideia, Tati, 70% dos casos que chegam para a gente não tem nexo causal nenhum. Foi complicação e você pode falar, mas você faz parte médico. da máfia do médico. Não, eu sou totalmente isento. Eu sou um concursado da Secretaria da Justiça. Eu sou concursado Não, mas e o ela não tá juiz... te acusando. Não, é que ela falou que os médicos, de um modo geral, são corporativistas, Mas tem né? isso, viu, doutor? Sim. Tem Tem, isso. não Tem. tenha dúvida. Mas por isso que Infelizmente por tem. trás disso a justiça tem médicos como a Claro. gente, que é concursado ou mesmo de confiança para fazer Pra um fazer laudo isso. isento. Nem para uma parte, nem para outra. Por isso que para você falar, e eu falo isso de coração aberto para você, Tati, para você falar, olha, teve erro médico, tem que ter uma Não, ela união falou que não de teve coisas. assistência. Não, então, mas sem uma assistência médica é uma negligência médica, que aí incorre no erro médico. Então, tudo isso tem que conversar muito bem, conversar com o seu advogado, passar numa perícia oficial, e aí sim o perito oficial vai falar, olha, Tati, realmente, isso ele vai falar para o juiz, e o juiz vai falar, teve erro médico ou não teve erro Doutor, médico. deixa eu entender uma coisa. Se eu fiz uma plástica nos seios, eu ligo pra você e falo assim, olha, eu tô aqui morrendo de dor, tá saindo um pus. O médico fala, vem aqui amanhã.
Não seria o normal falar, Então, vou dar uma passadinha para ver existem os hoje? casos de emergência e de urgência. Urgência, que a gente fala uma urgência relativa, o médico muito bem pode, olha, a paciente está sem febre, ela só está com dor, está vazando líquido, pô, amanhã dá uma passada aí pra gente ver. Não, tô morrendo de dor, não tô mais aguentando, tô desmaiando. Meu, agora, pronto-socorro, vou pra lá, ou algum Tem outro 10 colega dias, vai ver. tô morrendo de dor. 10 dias já era para estar melhor, não? Nem sempre, Luciana. Por isso que eu falo, o corpo humano, ele não responde como uma máquina, não é matemático. Às vezes, em 3 dias, a pessoa não tem mais nada. Às vezes, em 24 horas, a pessoa não tem mais nada. Às vezes, em 1 mês, a pessoa ainda tá. Sim. Eu tô com uma paciente minha, com 2 meses, com a mama aberta. 2 meses e a mama tá aberta. Ainda tá... A ferida tá cicatrizando. Doutor, cada corpo é único. Em relação à alergia, tem como prever uma alergia dessa? Impossível, tá? Essa reação alérgica provavelmente foi feita por conta de antibiótico. Sim, não foi feito por antibiótico. É uma reação, né, que a gente fala, eu não sei se foi o Stevens Johnson, mas tem alguns tipos de reação que são erythrodermias que acontecem períodos depois de aplicar o antibiótico, acontece isso. É impossível o médico fazer algum teste. Todo mundo fala, faz o teste. Não tem teste para fazer. Não dá para saber. Isso pode acontecer. Ela estava necessitada de um antibiótico forte, tomou esse antibiótico forte, não teve jeito, fez alergia, mas foi tratada no hospital, né? Mas uma coisa, sim, foi no hospital. Mas uma coisa que o doutor falou aqui, eu concordo com ele, que realmente a cirurgia plástica é medicina. Mas também tem o lado dos alguns médicos, infelizmente, que divulgam uma coisa nas redes sociais que... Por isso que a gente está combatendo isso, Tati. Exatamente isso. Essa banalização da medicina que não pode acontecer. Só para terminar, doutor, quando a sua paciente, está internada no hospital com quase uma septicemia, você não vai lá visitar? Sim, claro. Ele foi lá te visitar? Ele foi na primeira vez. Foi. Depois não foi mais. E até porque também lá ele não tinha mais o que... Eu já estava numa situação tão grave que eu tive que fazer intervenções cirúrgicas dentro do hospital. E, assim, a própria equipe médica estava tomando conta do meu caso, não tinha como ele mais intervir. Você permite o acesso, porque quem permite o acesso é o paciente, Sim. né? Então, se o paciente fala não quer, Eu permito, mas o que aconteceu? Eu fui hospitalizada no hospital público e lá ele não podia mais... interceder, né? Tá, então não deixaram, assim, ter o acompanhamento. E você foi bem cuidado no hospital público? Foi bem assistida. Que bom. Foi. Os médicos Graças a são Deus. ótimos Não, também, de um modo né? geral, quem trabalha no hospital público é o mesmo médico. é o mesmo médico. Claro. O médico não vai fazer distinção. Óbvio. A grande maioria, né? A gente não pode generalizar nem para o bem nem para o mal. Tem Mas a médico bom grande em todos maioria os realmente lugares. trata muito bem Não, mesmo. eu agradeço demais. Sim. Era uma equipe muito grande. Como era o nome Tinha do mais hospital? Hospital Ipiranga. Sim, conheço é um lá o hospital doutor José referente. Otávio, que é o Sim, chefe. Grande amigo nosso. ele que É bom tava- agradecer os médicos bons, né? Sempre bom. Ele que cuidou do meu caso. Sim, o doutor José Ele é Otávio, maravilhoso. ótimo, Maravilhoso. fantástico. Que bom. Fantástico. A gente tem que sempre falar, porque os médicos que estão ali na linha de frente, trabalhando, felizes, a gente tem que agradecer e falar bem. Não adianta só falar mal, né? Bom, nós estamos aqui com a Adriana, que durante muito tempo, o sonho dela, como muitas mulheres, né, é fazer aquela lipo para ficar com o corpo perfeito, mas aí o sonho, né, parece que virou pesadelo para variar. Vou falar com ela. Boa noite, tudo bem? Olá, boa Bem-vinda. noite. A gente está quase de par de vaso aqui, ó. É verdade. Não é? Bom, olha só, me falaram que você tinha um sonho que era fazer essa lipo. O que te incomodava assim no seu corpo? Você me parece uma mulher esbelta, tudo certo, mas a gente sempre tem essas vontades, né? Então, na verdade, como eu tive um filho, eu fiquei com uma barriguinha, né? Uma gordurinha. Uma gordurinha. E morei na Europa há muito tempo e resolvi, vou chegar no Brasil, vou fazer, né, a hidrolipo. Mas, enfim, não fiz assim imediato, porque daí meu filho acabou adoecendo e resolvi fazer agora, antes da pandemia. A pandemia virou o momento que todo mundo fez plástica, porque tinha que ficar de máscara mesmo, fez a boca, fez o nariz, fez a... E aí você falou, agora que ninguém está me vendo, vou fazer a lipo. Eu vou fazer ali, hidrolipo. E aí? A hidrolipo eu fiz, Você né? foi para o hospital para fazer ou consultório? Não, eu não fui no hospital, eu fui no consultório mesmo, porque a hidrolipo é local, né? Aquilo que a gente está falando aqui. E a lipo é anestesia geral, né? Sei. Então, eu falei, que legal. E foi por uma indicação também de uma amiga, falou, é maravilhoso, vai lá e faz, que você vai amar. E como eu sou de Santo André, todo mundo pegou várias mulheres, fez várias hidrolipo. E eu peguei e fui. Daí, na verdade, fiz, marquei e acabei fazendo. E aí? E daí ficou uma parte
até dá pra ver, assim, tipo, ficou umas marcas, assim, tipo, uma alta e baixa de um lado e do outro. E eu, tipo, não consigo tirar umas... Fiz Drenagem. várias drenagens. Adoro isso, o papo da drenagem que não adianta. Malhei também Drenagem bastante. só sai líquido, Malhei né? em casa, né? Pela online, mas não adiantou. Drenagem funciona para muita coisa, mas se o negócio tá errado, não tem jeito, né? Não tem jeito. E daí ficou uma parte alta e a outra baixa, sabe? Tem foto? Então, mas você não teve nenhum problema de saúde, é mais o estético mesmo. Não estou desmerecendo, não, mas Mais o estético. graças a Deus, Mais o né? estético. Mas o que ele disse? Que eu teria um problema de coluna e que isso seria por causa da coluna e que eu também ficou uma gordurinha localizada atrás. O problema de coluna na barriga? Ele falou que afetava. Você pode se levantar só para mostrar a parte de trás? Qual que é o... Doutor? Na verdade, mais uma vez, né? Hidrolipo, lipinho. Vou fazer no consultório mesmo. Pessoal, é lipoaspiração. Sim. Lipoaspiração é o procedimento que você retira gordura. Pode ser 1 litro, 10 litros, é retirada de gordura. Hidrolipo é lipoaspiração. Lipoaspiração não deve ser feita em consultório, tá? Não deve ser feita em consultório. Repete isso para todo mundo, doutor. Mas a galera não entende. Lipoaspiração não deve ser Não feita deve. no consultório, que está É um falando o médico. procedimento que tem anestesia, tem uma carga anestésica que é grande e que se dá problema, babau, deu no consultório, não tem o que fazer. Precisa de uma UTI, né? Precisa ter um suporte. Lipoaspiração, ou você faz uma clínica que é credenciada, que a Covisa do município autoriza fazer, ou no hospital. E que Se não pode for nesse- ressuscitar, né? Exatamente, que tenha todo o material que possa acudir uma paciente que tem algum problema. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa. Não vai dizer que ele não falou, hein? E eu aposto com você. Foi cirurgião plástico que fez? Foi cirurgião plástico? Ele tem um registro de qualificação de especialista no CRM? Então, aí E que vem o quando porém começa com de então? tudo. Ah. Ele disse para mim que ele é endócrino, mas ele tem um... Eu não sei lá como que ele explicou, que ele falou que ele tem como fazer, que ele estudou para isso e que ele já tinha feito em várias mulheres dentro do ABC. Então, Mas você sabia disso antes de operar? Eu vou te dar uma fichada, Eu sabia, mas tinha várias mulheres. Luciana, a maioria das mulheres dentro de Santo André, todas fizeram com ele, todas Eu quase. não tenho as outras aqui para brigar, só você. E ele me deu um remedinho para eu ficar mais calma na hora de fazer. Como? Foi Doeu? Doeu? Na hora, doeu acho que umas 2 vezes. Na hora que doía, ele falava, levanta a mão. E eu vi tudo. Eu assisti todinho. Eu tô rindo para não chorar, gente. Mais para. uma vez, banalização da cirurgia plástica, esses absurdos que jogam a Se cirurgia doer, plástica... levanta a mão. Não, e ó, você vê, não é um cirurgião plástico, é um cara que não teve a formação dos 11 anos para fazer a cirurgia plástica, não tem registro de qualificação de especialista, não é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Desculpa, mas você tá fadada a ter problema. E eu vou lembrar disso ainda, eu tô se doer, levanta a mão. Parece... Gente... E eu senti, assim, Gente, sabe? horrível Ele isso. faz Não ele quero ficar pensar. cânula. Você já e tinha tido um daí problema, não tinha nos seios? Eu tive problema nos seios, há 10 anos atrás, O que, né? que foi o problema? Ele deixou um fiozinho. Ele chegou a costurar e deixou um fiozinho. E daí aquilo começou a inflamar. Ele esqueceu o fio dentro. Exatamente. E isso Como já... descobriu isso? Porque eu sentia, quando tomava banho, eu sentia o fiozinho embaixo, assim, sabe? Daí eu tive que voltar num outro médico para ele chegar a tirar, porque ele falava que era normal o que colocou. O fio. Que caía sozinho. Procura um médico, cirurgião plástico, né? Lá fala para ela ser lá da... Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Pronto. entra no site, lá na Tem sua lá cidade os vai ter um nomes. monte. Vai no médico que é cirurgião plástico, não vai em qualquer um. Isso. Ok? Ok. Obrigada. Não me faça chamar você aqui pro terceiro problema, hein? Você tem um É filho para verdade. criar, hein? Pelo amor de Deus. Gente, Obrigada, eu Luciana. mereço. Não, essa doeu, levanta a mão no meio da cirurgia. Imagina, a pessoa tá lá, doeu, levanta a mão. Como assim? Parece brincadeira. Agora com a senhora mesmo. Tô olhando para a senhora. A Amanda, que está aqui com a gente, teve um problema sério e fez o explante de silicone. Vamos assistir. Amanda de Gedian fez explante de silicone no final do ano passado. Tá lindo, cabelinha. A ex-BBB afirmou que há 14 anos sofria com a chamada doença do silicone. Eu vou falando os sintomas que evidenciaram, passaram, né, a ficar piores.
palpitação, secura nos lábios e na boca, muita dor de cabeça, sensação de formigamento, sonolência, enjoos aparentemente assim sem motivos. Meu nariz vive escorrendo, gente, vive escorrendo, ninguém descobre o que é. Eu encosto, gente, dói. Eu chego até... São noites que eu não durmo, de dor. Eu passo assim 15 dias no mês, são 30 dias, mas 15 dias terríveis para dormir, atrapalha meu trabalho, atrapalha a minha vida. Após o procedimento, diz que está aliviada. Estou muito feliz. Ai, vou chorar se falar. Mas eu estou muito feliz. Eu esperava menos e está muito lindo. Só de saber que não vou ter aquelas dores. Deu outra qualidade de vida, é surreal. Olha, eu vou falar com você, Amanda. Primeiro, eu não entendi o que é a doença do implante. É uma doença autoimune, é isso? Tem dois tipos, né? O doutor tem mais experiência para falar, que tem a síndrome ásia, que isso já tem a comprovação, e tem a doença do silicone, que agora está sendo muito falada. Agora, né, a gente está conseguindo ter muita informação. Então, é um corpo estranho, o silicone. Sim. E 14 anos atrás, quando eu coloquei, nova, comecei aquela neura de insegurança, não me achava bonita, sim, porque eu tinha um seio pequeno, só ia ficar bonita se eu tivesse um seio maior. Coloquei. Em 2014, eu tive que trocar. Eu não sabia que eu poderia ficar sem um exemplo, né? O médico falou que eu ia ficar, não, tem que pôr outro, porque rompeu a prótese. E não tinha rompido, né? Então, troquei de novo e daí, a partir de 2014, começou a piorar. Meu cabelo, assim, caía demais, muita tontura. Eu tinha várias coisas e eu Você falava... estava quase chorando ali, a sua vida estava Eu chorei, completamente... porque eu comecei a ter dores. E eu ia no médico, eu falava assim, meu cabelo está caindo demais, não está normal. Fazia exame, não, está tudo ótimo. Ah, é estresse. Então, tudo eu jogava para o estresse, porque os exames, tecnicamente, saíam bem. E eu falava, meu corpo falava... Conheço meu não corpo. Tem alguma coisa de errado, mas nunca na minha vida. E assim, não é por falta de informação, Lu, porque eu sou uma pessoa que eu pesquiso, os médicos, mesmo que foi indicação, eu fui ver se tinha o CRM, eu sempre fui muito... O hospital, eu queria saber, não, mas o hospital tem alguma... aconteceu alguma coisa nesse hospital e ninguém ajudou, eu sempre fui. Mas o que eu não tive de nenhum médico é o que o silicone dentro do meu corpo... acontece. O que é uma doença querendo tirar na o verdade, silicone? assim, o nosso corpo, sabiamente, todo mundo tem, ele faz uma cápsula, sim, né? Cápsula. Todo mundo tem. A diferença são os níveis, né, de contratura. O meu já estava de 3 para o 4. Então, assim, meu peito já estava um pouco duro, diferente, por isso que eu tinha muitas dores. Não se fala o que vai acontecer. Então, o corpo sabiamente coloca um corpo estranho e fala, opa, isso aqui não é meu. Então, ele tenta te proteger. Pode ser, e é o que aconteceu comigo, que eu comecei a gerar eu tinha uma fadiga crônica, então foram coisas que o organismo, como ele não tinha para onde sair, ele começou a reagir em outras partes. Então, assim, não tinha, eu fazia uma ressonância, estava tudo ok. E aí, no final de 2019, eu comecei a ter uns incômodos muito grandes. No peito? Aí eu achava, eu quero, o período menstrual vai passar. No outro mês, não, vai passar. E isso começou a piorar, a aumentar. Começou a acabar com o seu humor? Não dormia de bruço, a água do chuveiro caía, doía, eu não podia encostar o braço do lado. O marido, o namorado sofria junto? Sim, eu chorava porque tinha dor e aí eu ficava, atrapalhava meu trabalho. Então, imagina, você tem que vir apresentar. Com dor. Você não dormiu direito, você está acabada, mas você tem que estar com um sorriso, né? É o teu trabalho. Então, estava atrapalhando. Atrapalhava no relacionamento com meu marido. Não pode fazer amor, nada. E ele, assim, nossa, super querido, sempre tenta fazer assim, amor, se eu fizer um chazinho para você dormir melhor, ou se eu pôr um travesseiro, né? E aí eu comecei a pesquisar. E eu fui em 3 médicos antes e para saber. E eu falava, olha, essa doença, isso, é coisa da sua cabeça, isso não existe. Aí eu falava, não, existe porque eu estou sentindo. Eu falei, o meu corpo está falando. Alguma coisa está acontecendo. Não, você não combina sem, você vai ficar feia
masculinizada, com peito de adolescente. Olha, você tem que pegar, pôr uma dessa, porque senão seu peito não vai ficar bonito. Aí eu saí arrasada, porque eu já estava decidida que eu ia tirar. Sei. Eu queria me livrar. Se ia ficar bonito, se não ia, aí, Lu, era uma consequência de um ato que eu fiz lá atrás. Sim. Sem saber, de fato, eu sabia dos riscos de uma Sim, cirurgia. Mas não sabia o que podia acontecer. Mas eu não sabia. Ninguém sabe disso. E eu acredito que talvez muitos médicos não saibam ou não querem saber. Acho que sabe sim, né, doutor? Sabe? Sim, de um Olha, modo geral, hoje está muito divulgado, né? A Amanda está contando a história, é uma história muito comum para quem tem esse tipo de coisa. Porém, é uma você não história... associa, né? Isso, só que é muito raro ter, né? A síndrome causada por adjuvantes, né? Que é a síndrome ásia, ou a doença do silicone, que é causada pelos polímeros do silicone aí, é muito raro. como se fosse uma Porém, alergia ao existe. silicone, Não é né? tão rara que se a gente vê Não, se não pela fosse FDA... raro, peraí, não. Se não fosse raro, a gente coloca milhões de próteses. É que ela é todos os 100%, anos. né, doutor? Ela, isso que eu ia Mas, falar, você Lu, é 100%. uma porcentagem de 100 milhões de pessoas não é pouco. Eu entendo. A gente não está falando uma porcentagem Sim. de 100 pessoas. A gente está falando uma porcentagem de muito. O silicone é a cirurgia que mais se faz no mundo. Então, como que é um pouco uma porcentagem? 10% do mundo fazendo é muita coisa. Amanda, e você quando tirou, Ai, maravilhosa. como foi? Você fez, aí como é que faz? Tira a pele? Como é que faz? Na verdade, para você retirar, é feito o explante em bloco. Então, você precisa tirar a cápsula junto. Tá. Então, assim, aí eu comecei a pesquisar. Tem 2 perfis maravilhosos, são os maiores do mundo, inclusive são brasileiros, que é explante de silicone, perigos de silicone. E aí eu comecei a ver relatos de pessoas que passaram e comecei a conversar. Então eu resolvi fazer o que eu não fiz no passado. Tá. Então fui para saber se era coisa da minha cabeça ou se não. E aí eu fui falar com um médico especializado em explante, porque... Infelizmente, como aconteceu com a convidada, você chega no médico que eu quero tirar, mas ele não faz o explante em bloco, ele não retira essa cápsula junto. É importante Tira para você. só o Você só retira, silicone. ou retira e coloca outro. Tá. Então, assim, no meu caso, eu não queria mais. A partir do momento que eu Cansou. vi... Você queria a sua saúde de volta? Sim, é que eu falo, você falou de modinha. Eu espero que vire moda, né, trazer. Para quem está com esse problema, trazer a saúde de volta, porque moda foi eu colocar. Sim. Eu acho que, né... Não, tem muita gente tirando, viu? Não, hoje nos Estados Unidos, você vê... Não é, doutor? A FDA falou, tá lá a pesquisa, que 14% a mais estão feito explante, já está acontecendo isso, Sim. pelas informações que hoje a gente tem. Sim. Então, eu sabia que dentro, esse gel coeso que tem dentro, ele contém platina. Nunca, o médico falou assim, olha, tudo bem, linda, fala que não escorre, né, que só se romper. É nítido, você vê 2 próteses Pode dar diferentes. alergia. Como que essa prótese está murcha se não está? Ela tem... Ela vai transpirando, ela né? vai transpirando, que chama vazamento do gel bleed. Quer dizer, Isso acho eu. acontece. Então, assim, não é com a Amanda. Com a Tati está com todo acontecendo, com mundo. qualquer mulher que tem um silicone. Então, assim, eu sabendo dessas informações, Lu, eu tinha 2 opções. A minha saúde trazer de volta ou continuar com dor. Porque eles já estavam caídos, né? A gente acha que o silicone, ele vai deixar... A minha cabeça, com 20 anos, ai, vai ficar em pé. Nunca vai não tem cair, a gravidade, né? não existe a gravidade, né? E já estavam caídos, então... Já tinham cedido, a minha pele, ela tem uma flacidez já, eu tenho uma pele mais flácida. Então, já estavam caídos com dor e eu sabia que tudo que tem aqui dentro... Faz mal. Eu falei, pra gente, você. não fazia mais sentido. Fez sentido, Aí talvez tirou. no passado, né? Aí me explica, tirou. Aí, eu fiz uma mastopexia, que é para tirar a pele. Então, Sim. né? E aí, eu tinha a opção de fazer a lipoenxertia ou não. No meu caso, a gente conseguiu tirar 50 ml de cada joelho, porque eu não tinha gordura. Sim. Então, E colocou no peito. E colocou. Então, ficou 50 ml. E ficou bonitinho? Ficou, já absorveu um pouquinho, mas tá a coisa mais linda. Que Você não tá liberdade. entendendo. Eu não sinto dor. Eu nem lembro cai do mais sutiã cabelo. mais. Meu cabelo, eu fiz uma comparação de 1 mês. Que loucura. A diferença, meu nariz não escorre mais. Em 1 mês e 20 dias que eu já fiz, eu não tomei um remédio para enxaqueca. Tá numa Eu felicidade não tomei só. mais Levanta nada. pra gente ver o seu Não. corpo. E aí, eu tô maravilhosa. Não, vem cá, tá maravilhosa Gente, mesmo. eu tô me achando. Né? Não, Assim, e combinou Ficou. de emagrecer, sei lá, ficou esbelta. ficou, acho que... Vira de ladinho pra eu te ver. Ficou bonita. Eu vi você lá de biquíni arrasane. E aí, eu posso treinar porque ele não dói, não Olha que pula, maravilha. não pesa, porque pesava. Aí eu treinava, eu tinha que ficar segurando.
É difícil. Porque mesmo assim o top neck prendia. Então são muitas informações que eu acho É que bom você falar estão isso pra falando, é gente. doença de blogueira. Gente, Doença de não blogueira. é. Porque assim, a gente, se eu tenho um perfil que tem um alcance grande, eu também quero falar isso para as Claro, mulheres. tá Muitas certa. mulheres desistiram, muitas mulheres não tinham nem ideia o que acontece com o silicone no nosso corpo. Sim. Né? Então, poder falar, você vai ter opção. Se realmente você quiser colocar, tá tudo bem. Agora, e aquela outra opção? Me falaram que a Scarlett Johansson, coloca a foto dela aí, ela também tirou. Ela A Victoria Beckham tirou já há um tempão atrás. Já. linda. Bonita. Aí, doutor, mas e o implante de água de sal, de saline, né? Então, a salina Aí- eles faziam muito nos Estados Unidos Mas e aí não parou. daria alergia, dá alergia? Acaba que a cápsula também tem Também silicone, tem, né? entendi. Na verdade, e eu acho o seguinte, assim como optou em colocar, opta em tirar. Eu não vejo Sim. problema algum. Não tá te fazendo bem? Qualquer coisa Exatamente. que não esteja te E fazendo uma O bem, problema, tira. doutor, é que eu acho que muita gente Tira. não vê esses sintomas subjetivos, porque Não realmente... associa. Porque aquilo que você fala, você vai no médico, o negócio toda de alérgico não é nada da cabeça, mas meu cabelo tá caindo, toma vitamina tal. Eu tô me sentindo mal, meio alérgica, não é nada, é rinite. Então, muita gente não... São essas doenças que o médico sensível, ouvindo a paciente, pode falar da história toda do corpo, mas tem médico que fala, toma um Por isso da remédio... importância de conversar e sentir os sinais e sintomas. Aquilo que a gente Sim. conversou no começo do programa, né? Eu acho que nenhum exame vai detectar e nenhum não exame tinha detecta, como, entendeu? É a conversa sua com o médico, essa relação médico-paciente que vai trazer isso, né? E Então, também isso o que não é importante. falado, Lu, muito... Você achou um médico que te ouviu? O quê? Doutor William Witkawa, A maravilhoso. gente também Ele tem que falar- mais me falou Boa. o que poderia dar errado do que poderia dar certo. Olha que maravilha. E aí eu fiquei muito mais confiante, porque como eu já tinha uma mastopexia anterior, a médica fez, ela nunca me falou que pode ser que me desse problema na amamentação. Eu não sabia. Então, assim, ela, na verdade, optou por mim. Eu não tive a opção de, não, peraí, pode ser que eu não amamente, eu não quero, então. Sim. Então, ele me falou, olha, você já tem uma mastopexia, a gente vai fazer outra. Não Pode ser que sabemos. dê uma necrose, a gente está fazendo uma cicatriz em cima da cicatriz. Mas eu queria tanto me livrar, Lu. Ficou ótimo, eu tô Não, vendo ficou aqui. maravilhoso. E eu olhando agora, eu me vejo, aí eu ainda tinha, eu tô exatamente com o peito adolescente, que o médico falou que não ia combinar Bonito. comigo, e combinou muito mais. Ficou bem bonito. Você tá Ficou. uma gata. E o marido deve ter adorado, porque ninguém quer uma mulher com dor, né? Sim, e ele falou, amor, combina muito mais. E o que me deixou, para você ver como a gente fica tão presa nesse padrão, quando eu comecei a decidir que eu ia, a primeira coisa que ele falou para mim, ele falou, eu não casei com parte de silicone. Olha que Ele falou, bonitinho. você não tá bem, eu não tô bem. Que Ele falou assim, eu não bonitinho. consigo te ver mal. E aí, quando ele viu primeiro que eu, né? E aí, quando eu acordei, Falou, tá lindo. Ele falou, nossa, amor, tá muito lindo. Que bonitinho. E aí, quando eu vi realmente, nossa... Ficou uma felicidade. Saúde é tudo, né? E vou te falar, a disposição que eu tenho hoje, eu não tenho mais Não, cansaço. você tá um corpo diferente, Eu- tá malhando mais. Eu podia dormir 10 horas, 5 horas, eu acordava, parecia que um caminhão, um trator Sim. passou por mim. Você nem mais tem olheira, juro. Então, até minhas olheiras diminuíram. É impressionante. Meu nariz não escorre mais. Eu tratava toda Nossa, hora. que maravilha, uma história boa aqui Não, hoje. gente, é que eu falo assim, no passado fez sentido, eu não tinha as informações que eu tenho Sim. hoje, eu não abomino quem quer Não, pôr. claro que não. Até tem muitos casos de mulheres que tiveram câncer, eu acho que se ela quer, precisa, Sim, sim. mas eu queria que se a pessoa tivesse as informações Sim, reais. claro, claro. Tanto que agora nos Estados Unidos tem um aviso da caixa preta na prótese. A FDA obriga as indústrias, as empresas de silicone A explicar. falar tudo. Quando eu coloquei essa aqui, ela falou que a prótese era vitalícia. Não existe prótese vitalícia. É a primeira coisa que está no manual da tua prótese. Tem data Mas a de gente vencimento. não lê. A gente está tão... Ninguém né? ganha manual da prótese? Tem um manual, você vem Sim. com o manual. E está praticamente falando tudo isso que pode A gerar pessoa doença vai botar autoimune. os peitos e tem um manual? Sim, sim. Sim, É e como a- se fosse a bula da prótese, Mas né? pro Vem paciente? dentro da Tudo caixa. explica. Ele Tudo o explicado, cirurgião tudo te Vem, entrega e agora, a que nem caixa da tem, prótese. que nem tem atrás do cigarro lá, falando pode causar câncer, tem um aviso, literalmente, uma tarja preta. Então, assim, o próximo passo lá nos Estados Unidos, que aqui no Brasil a gente sabe como é Brasil, né? O próximo passo é proibir a comercialização da prótese. Então, assim, se fizesse tão bem, né, não estaria agora, para você fazer, você tem que dar um checklist o paciente,
dá um ok, um visto em cada item, o médico também, e aí sim se coloca a prótese. Mas é justo isso, a pessoa tem que ler e tá Porque se eu só vi coisas positivas quando eu fui Sim. colocada as 2 vezes. E riscos que a gente sabe que qualquer procedimento a Pode gente ter. vai ter. Então, quando eu fiquei sabendo, tanto que eu fui atrás do meu prontuário médico, porque eu sempre falei que eu tinha 320. Quando eu fui ver, eram 300. No meu prontuário médico está 320 também. Aí a médica tinha falado que era uma marca de prótese. Quando eu fui ver, é outra. Até Gente. agora ela não me passa número de série, que ela tem obrigação de ter. Ela tem as informações, ela não me passa. Então, assim, eu confiei, pesquisei e mesmo assim, Não o deu certo. profissional Não te passou as não informações. me passou as informações. Então, eu não entendo por que esconder. Se o paciente quiser fazer, tudo bem, é um direito dele, é o nosso Sim, sim, corpo, sim. né? Mas consciente do que vai acontecer. Não, e é bom que você fez esse alerta, porque muitas pessoas podem estar sentindo esses sintomas e não ouvindo, isso aí é alergia. Eu acho que o paciente tem a obrigação de ouvir o corpo e não parar de procurar até chegar na informação Foi o que eu que fiz. você se sinta confortável. É isso, eu acho muito importante. Mas você ficou muito mais bonita, viu? Se eu pego um antes e depois que eu Ficou mais faço, bonita, tá? Um o outro meu semblante. rosto É. parece que eu rejuvenesci não Tá, sei um quantos outro anos. porque dor ninguém aguenta, né? Nossa, a gente- foi a melhor coisa que eu fiz da vida. Que bom, olha só. E agora nós vamos conhecer a história de uma mulher que quer conquistar o título de maior bumbum do planeta. Coloca aí, nem sabia que tinha esse título, gente. Meu nome é Vanessa Taides, tenho 35 anos e o meu sonho é ter o maior bumbum do mundo. Eu já alcancei a marca de 126 centímetros de quadril e quero chegar aos 130. Para ter o maior bumbum do mundo, eu já apliquei 5 litros de produtos. Eu quero ter o maior bumbum do mundo porque eu gosto de chamar a atenção e eu gosto de um bumbum bem grande. A gente está falando aqui de coisas do tipo cuidado, saúde. Aí você tá com essa meta de ter o bumbum do planeta, o maior bumbum do planeta. Eu quero entender, me convence que eu não vou te jogar uma ficha em você aqui. Me conta. Bom, começou porque eu gosto de chamar a atenção, gosto de bumbum grande. Aí isso a gente entendeu. Então, assim, comecei a treinar, e chegou um limite. Eu falei, não, então vou botar um silicone. Botei o silicone, ainda não tinha ficado o volume que eu queria. Comecei a preencher com o produto. Preenchi 1, 2, 3. E é aquele negócio, é um vício, né? Quanto mais você faz, mais você quer. No meu caso, eu admito, eu tenho um vício. Vira de lado pra eu ver. Pra cá? Um pouquinho mais. Gente, mas o que você tem aí dentro? Só pra gente entender. Tem o silicone, né? Certo. A prótese de silicone. Aquela prótese, né? Isso. E tem o produto também. Quantos anos você tem? Eu tô com 35. Nova. Com um corpo sarado desse, me explica o que você quer chegar aí? Você falou que você quer ter o maior bumbum do mundo. Qual seria? Quanto é que é a medida aí? Isso, hoje eu tô com 126 centímetros. A minha meta para dia 20 de março, que eu vou participar de um concurso. Do maior bumbum do mundo? Não. Ah, eu nem sabia que tinha esse concurso. Musa Verão. Tá. É ter 130 centímetros. Aí Quanto eu tem chego... agora? Quanto tem agora? 126. Mas agora é somente com dieta. Eu parei de fazer a aplicação. Dieta pra aumentar? Isso. Porque eu subindo de peso, eu consigo aumentar o glúteo também. Você tem produto, né? Você tem a silicone e aquele outro produto que não pode botar muito, né? Isso. Entendi. Entendi. Deixa eu ver as fotos, vai. Esse bumbum era seu ou Isso, já tava... meu. Não, eu já tinha um glúteo grande. Certo. Já tinha estrutura. Aí tava E aí, tem algum que você tava sem nada? Aí tudo eu tô sem nada. Tava linda! Pouquinho. Gente, se você é pouquinho, eu não existo. Bota o antes e depois pra gente ver, Vanessa. Cadê? Olha a diferença. Vanessa, como é que coloca calça jeans aí, Vanessa? Então, não tem. Como Eu sou faz? totalmente limitada a roupa, posições pra dormir. Eu tenho algumas limitações. Mas vale a pena isso? Vale. Vale porque é satisfação pessoal. Mas e como é que você compra roupa?
É difícil, eu uso mais vestido longo e saias não, Pode mais tomar uma vestido injeção? mesmo. Se tiver que tomar uma injeção, Não, não toma. e se Eu- precisar tomar? No braço. Doutor, me ajuda, doutor. Doutor, me ajuda. Temos um grande problema, né? Eu Porque não sei, só me ajuda aqui, por favor. Fala com a moça. é um problema, porque uma hora paga, né? Vai ter o preço disso, né? A gente recebe inúmeros pacientes, né, com casos parecidos com o seu, que uma hora vai pagar por isso, porque é um produto estranho, é um biopolímero. Esse biopolímero, pô, a gente está falando de prótese que foi aprovada pela FDA, pela Comunidade Europeia, Deu um problema. que foi aprovada pela Anvisa, por todo mundo e já deu problema. Aí a gente fala com um biopolímero que Fica solto, né? Não a fica? Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica fala, ó, usa pouquinho. O CFM fala, usa pouquinho, porque os trabalhos falam que pode dar problema. Aí você usou quanto? Você sabe quanto você botou? Eu fiz 6 Opa, aplicações microfone. no total. 6 aplicações. Sabe Seis quanto tem de, aplicações. De volume, não. Você não tem? De- Você Como? não sabe? Não, não sei. Fui preenchendo. Então, ela não sabe nem o volume que foi colocado. A gente Entendi. fala de 3 a 5 ml, né, que é um volume seguro para pequenos preenchedores, né, pequenos preenchimentos. 3 a 5 ml, uma seringuinha pequenininha. Certo. E aí coloca tudo isso. Uma hora, Você não não tem tem medo? jeito, vai acontecer algum problema. Não, Você não tem medo? não tenho. Você já fez outras coisas? Já coloquei seios várias vezes, boca, o que mais? Acho que só. Mas eu não tô querendo te criticar, estou preocupada assim, um pouco na questão de saúde. Você tem filhos? Tenho um de 17 anos. E ele fala o quê? Ah, ele fala nada, né? Não briga com a mãe? Não, briga não. Só fala que eu sou doida. Bom, eu espero que fique tudo bem. Então agora você resolveu parar, parou. Isso, aí agora eu parei, a minha meta agora é só com realmente alimentação e treino. Quando você vai falar com os médicos, o último médico que você falou, quero botar mais, o médico topa na hora? Ele sabe que eu sou doida. Hã? Hã? Ele sabe que eu sou doida. O médico? Aham, Mas ele topa? topa. Gente, porque nunca tentou te falar assim, olha, vem cá, tá bom? Não, já, mas eu sou bem segura do que eu quero. Você já leu sobre vigorexia ou dismorfismo corporal alguma vez? Não. Então, entra na internet, entra no Google e coloca dismorfismo corporal. Lê sobre isso, porque você pode estar passando por isso. Porque olha o seu corpo, maravilhoso. Bonito o corpo. Muito bonito. E para você não tem fim. Será que isso você não precisa de ajuda? Então, é uma seu dica. corpo era Não, tá? sim, Não é sim, uma eu crítica, admito. mas Eu é uma admito dica. que é um vício. tá? Então, isso aí tem um nome, viu? É isso que o doutor está falando. Esse nome dessa é uma síndrome que você não consegue enxergar. Porque, desculpe falar, o seu corpo, para mim, aí pessoal, estava Aham. muito bonito antes. Aham. E agora está um pouco, vamos falar, diferente. Cada um Sim. tem um gosto, claro, estou aqui respeitando, mas está um pouco, tipo, chama bastante atenção. Você gosta de chamar essa atenção Gosto. toda? Você jura? Gosto. Você vai na feira assim? Vou. Mas você gosta de todo mundo olhando? Gosto. Não gosto das críticas, Mas como todo ninguém mundo gosta, pergunta, né? com certeza. Sim, muita gente pergunta. Não, não tô muita para na gente rua, pergunta, vai muita perguntar. gente olha. Antigamente me incomodava. Não estou falando de crítica, não. Estou falando de todo mundo olhar. Você não, Não, consegue... todo mundo olha. Você gosta? Todo mundo olha, parece que eu não sou normal. Você que falou, não fui eu. Não, mas eu gosto. Mas você tem alguma inspiração? Ou, Não, ou- não. ou foi assim, quero Não, ter ela o quer bumbum o maior grande? bumbum do mundo. Eu acho que não tem Ela ninguém só- mais. Não, só questão Só- pessoal mesmo. Olha, eu torço para que você continue saudável, porque no final a saúde é o que mais importa mesmo. Você me parece Sim, a menina sim. que malha, faz tudo. Sim. Tenho a rotina de treino. Acordo 4 horas da manhã, faço meu cardio em jejum, treino de segunda a segunda. Eu não deixo de cuidar do corpo. Realmente é porque eu queria um pouquinho mais de bunda. Um pouquinho mais. É. Vira mais. Deixa eu ver esse pouquinho mais. Amiga, consegui um pouquinho mais. Eu espero que você esteja feliz e eu desejo para você saúde, porque Obrigada. pra você poder continuar treinando Sim. e que fique bem, de verdade. Muito obrigada. Nada. Gente, essa é a última semana para você participar dos sorteios do Festival de Prêmios Realizando Sonhos. Se você ainda não está participando, ainda dá tempo de concorrer a prêmios inacreditáveis, fazendo a sua assinatura gastando menos 75 centavos por dia. É menos que um cafezinho, fala a verdade, né? Neste sábado, no Mega Sena, tem o sorteio da última viagem no valor de R$8.000. E no domingo, no Encrenca, tem a grande final da promoção. Você pode ser o grande vencedor de uma Mercedes C180. Então, corre que ainda dá tempo.
Gente, pensando bem, né? Menos de 75 centavos por dia. Fala sério. Assine agora. Acesse agora redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na nossa tela. Você pode pagar usando o Pix. Super rápido, super seguro. Se você preferir, você pode usar qualquer cartão de crédito. E se for cliente da Caixa, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Agora eu vi vantagem. Eu quero deixar bem claro que o que a gente está falando aqui hoje é de saúde. As pessoas esquecem o tanto que a saúde é importante. A gente só nota, eu espero nunca ter que notar, mas tem muita gente que nota quando perde a saúde. Quando você está lá deitado, você fala, nossa, se eu soubesse disso. Porque como é bom, não é, gente? A gente poder levantar, andar sem dor, sem saber que aquilo está doendo, está te machucando, está dando alergia, está precisando de antibiótico, está dando dor de cabeça, está escorrendo. Saúde é o mais importante, é aquele clichê que é verdade, não é, doutor? A gente sempre fala, mas quando a pessoa perde a saúde, fala, ai, se eu soubesse disso. Essa aqui falou, ai, se eu soubesse, não precisava. Exatamente. De nada adianta você ter carro, riqueza, peito grande, qualquer coisa, se você não tiver saúde. Não dá nem para sair de casa. O que adianta? Tá com o peitão lindo e não pode sair de casa, tá sentindo mal, tá tendo pus aqui, não dá, gente. Então lembra disso que a Gimenez falou. Você não tem saúde, você não tem nada. Você não consegue nem sair para ver seu filho brincar, jogar uma bola, ir no parque, tomar uma água de coco, nada. Fica esperta. Agora, você está aí, você quer duplicar ou até triplicar as suas chances de ganhar no Festival de Prêmios Realizando Sonhos? Ah, então aproveite essa vantagem imperdível. Toda vez que aparecer aqui no canto da tela um QR Code com uma pontuação, você faz assim, você aponta a câmera do seu celular, pega seus pontos, quando acumular 1000 pontos, você ganha um bilhete extra para você participar dos sorteios durante a semana. E olha, você pode acumular até 3.000 pontos e ganhar 3 bilhetes extras. Então fica ligado e não sai da Rede TV. Mas olha, isso só vale para quem já é assinante do Rede TV Plus, tá bom? Então fica esperto. Estamos de volta e hoje o Super Pop falando realmente dessas manias das mulheres, desse vício de plástico e de esquecer a saúde. Isso aí é o meu discurso que eu tô passando para vocês. Não dá para esquecer da saúde. Quando você for fazer uma cirurgia, lembra um dia que você estava doente, que você estava se sentindo mal? Você pensa que isso pode acontecer. Eu não tô querendo zicar a sua cirurgia, não. O que eu tô querendo dizer é que existe essa possibilidade. Qualquer coisa que a gente faz na vida, a gente tem que olhar os prós e os cons, né? Então é bom saber. Mas que dê certo e que realmente tem gente que faz e fica bom, não estamos falando isso. Mas eu acho que a gente tem que sempre pesquisar qual é o limite, não é, doutor? Exatamente. Cirurgia plástica está aí para melhorar a autoestima das pessoas, mas, mais uma vez, sem banalizá-la, né? Fazer com responsabilidade, isso é o mais importante. Buscar a sua autoestima, mas com responsabilidade e não pelas redes sociais, não porque a amiga fez, não porque eu acho que vai ficar... Não, fazer com responsabilidade mesmo. E mesmo se você precisa muito, né? Porque... Exatamente. É necessidade, cirurgia plástica é assim também. Sim. Olha, eu queria agradecer. Muito obrigada, doutor Alexandre Cataoca, né? Obrigado mais uma vez. É sempre uma honra vir aqui esclarecer tudo isso, porque são assuntos muito importantes que a população tem que saber. E mais uma vez, tem dúvida? Entra no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é o cirurgiaplástica.org.br. Lá estão todos os médicos que são cirurgiões plásticos. Que podem fazer, né? Podem fazer alguma coisa por você. Sim. Queria agradecer a Tati Minerato. Tati, está muito bonita. Eu espero que você esteja feliz. Com certeza vai ter outra chance para a Fazenda. Se Deus quiser. Obrigada, Lô. Fico feliz também de estar hoje bem, né? E obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje falando sobre o assunto. Obrigada. E o Acho carinho. que a sua mãe não está nem aí para os seus peitos. Está feliz que a filha está viva e maravilhosa. Ah, sem dúvida. Minha parceira, né? Tá de vendo? vida. É isso aí. Queria agradecer a Amanda também, que está belíssima, está com outro semblante. Parabéns, viu? Obrigada, Lu. E é aquilo que a gente falou. Cada um pode, deve fazer o que quiser no corpo, mas que tenha toda a informação possível para fazer com consciência, que acho que é o mais importante. Seja ponderada, né? Porque às vezes o Exatamente. resultado fica pior do que o começo. Eu não entendo. A pessoa estava bem já. É isso aí. Queria agradecer a todas vocês. Um beijo, boa noite. Obrigada! Valeu!